Em 1914, o assassinato de um único homem deu início a um conflito que mudou o curso da história. Como esse evento isolado levou à Primeira Guerra Mundial e como ela transformou o mundo, no vídeo de hoje eu tentarei ser o mais claro e didático possível para que você finalmente entenda essa bagaça de Primeira Guerra Mundial. Então, o que nós veremos no vídeo de hoje? As causas da guerra, as fases da Primeira Guerra Mundial, as tecnologias e armas que envolveram essa Primeira Guerra Mundial e as consequências da guerra. Então, sem mais demora, vamos logo para o tema do nosso vídeo de hoje. Quando o assunto é Primeira Guerra Mundial, fala-se muito das armas, das batalhas, das trincheiras, mas antes de falarmos sobre essas coisas, precisamos entender por que essa guerra aconteceu. Então, vamos resumir as causas em 4 palavras-chave: nacionalismo, imperialismo, militarismo e alianças. Então, comentando primeiro sobre o nacionalismo. No final do século XIX e início do século XX, o nacionalismo ele estava em alta em toda a Europa. Esse sentimento de nacionalismo ele ia muito além de um simples orgulho pela pátria. Na verdade, era uma crença na superioridade cultural, econômica e militar de uma nação sobre as outras. Países como a Alemanha, França e Inglaterra competiam ferozmente pela liderança global. O nacionalismo também desempenhou um papel crucial nos Balcãs, uma região instável onde pequenos estados como a Sérvia buscavam independência do domínio austro-húngaro. Imperialismo. O imperialismo, ou a busca por colônias, também foi outra causa importante da Primeira Guerra Mundial. Durante o século XIX, as potências europeias se expandiram para a África e a Ásia, buscando recursos naturais, mercados para seus produtos e prestígio internacional. O continente africano, em particular, tornou-se o palco de disputas intensas, com quase toda a região sendo dividida entre potências como Reino Unido, França, Alemanha, Bélgica e Portugal durante a Conferência de Berlim, que aconteceu em 1884 a 1885. No entanto, à medida que as principais nações colonizadoras já haviam reivindicado as melhores partes do mundo para si, os conflitos começaram a se intensificar. A Alemanha, recém-unificada e em rápida ascensão industrial, sentia que havia ficado para trás nessa corrida imperialista e buscava expandir sua influência global, o que aumentou sua rivalidade com França e Reino Unido. Militarismo. Houve uma corrida armamentista entre as potências europeias. Os países investiram pesadamente em armas, navios de guerra e exércitos, preparando-se para possíveis conflitos. A Alemanha e o Reino Unido lideravam essa corrida naval, competindo para construir as maiores e as mais modernas frotas de navios. Ao mesmo tempo, países como França, Rússia e Alemanha aumentaram significativamente o tamanho de seus exércitos. Essa militarização generalizada não apenas aumentou o risco de guerra, mas também criou, obviamente, um clima de desconfiança entre os países. Tá todo mundo se armando? Tá meio esquisito isso daí. Alianças. Um dos fatores mais determinantes na escala global da Primeira Guerra Mundial foi justamente o sistema de alianças, que dividiu essas grandes potências europeias em 2 blocos rivais. Daí você já tira o que aconteceu, né? De um lado estava a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Do outro lado estava a Tríplice Entente, formada por França, Rússia e Reino Unido. O problema dessas alianças era que, embora fossem criadas para garantir a paz, na prática, elas significavam que qualquer conflito envolvendo 2 países, um de cada aliança, poderia rapidamente arrastar as outras nações para a guerra também. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, o estopim para a guerra veio em 28 de junho de 1914, quando o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi assassinado em Sarajevo por Gavrilo Princip, um nacionalista sérvio. O evento levou a Áustria-Hungria a declarar guerra contra a Sérvia, arrastando, por consequência, a Rússia, aliada dos sérvios, e a Alemanha, que apoiava o Império Austro-Húngaro. Em questão de semanas, as alianças transformaram um conflito que era só regional em uma guerra mundial. Nossa, quem poderia esperar? A Primeira Guerra Mundial começou oficialmente em 28 de julho de 1914, quando a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. O conflito rapidamente se espalhou e o que parecia ser uma guerra rápida tornou-se uma longa e violenta batalha. Podemos dividir a guerra em 3 grandes fases. A Guerra de Movimento, no ano de 1914. Quando a guerra começou, tudo parecia uma corrida para ver quem conseguia ocupar o território inimigo mais rápido. Era o período chamado de Guerra de Movimento, porque os exércitos se moviam constantemente avançando e recuando em batalhas rápidas. A Alemanha, com seu famoso plano Schlieffen, tinha um plano ousado.
derrotar a França rapidamente, invadindo a Bélgica e depois voltar para enfrentar a Rússia no leste. Era uma jogada arriscada, mas a ideia era evitar lutar em duas frentes ao mesmo tempo. Inicialmente, os alemães avançaram com força, ocupando a Bélgica e chegando perigosamente perto de Paris. No entanto, a resistência belga e a rápida mobilização das forças francesas e britânicas impediram o sucesso completo. A primeira Batalha de Marne, em setembro de 1914, foi um ponto de virada. Os alemães foram forçados a recuar e o sonho de uma vitória rápida esfacelou. A partir daí, a guerra começou a mudar de ritmo. A Guerra de Trincheiras, de 1915 a 1917. Depois do fracasso da Guerra de Movimento, os exércitos perceberam que avançar não seria tão fácil assim. Qual foi o resultado? Eles começaram a cavar trincheiras, fossos longos e profundos, para se protegerem do fogo inimigo. E assim começou a Guerra de Trincheiras, um dos aspectos mais icônicos e terríveis também da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque essas trincheiras elas se estendiam por centenas de quilômetros, especialmente na frente ocidental, que ia do norte da França até a Suíça. A vida nessas trincheiras era um pesadelo tenebroso. Os soldados enfrentavam frio, lama constante, falta de comida, doenças como febre, tifoide e até ratos gigantes se alimentavam de cadáveres. Então, o combate era brutal e muitas vezes sem grandes avanços territoriais. Entre as trincheiras, entre uma trincheira e outra, havia a chamada Terra de Ninguém, um campo aberto cheio de arame farpado, minas e corpos. Cruzar essa área era praticamente uma sentença de morte, mas mesmo assim, ataques contínuos eram lançados, resultando em enormes perdas de vidas por poucos metros de terreno. A entrada dos Estados Unidos e o fim da guerra, de 1917 a 1918. Em 1917, a guerra estava em um impasse. As potências europeias estavam exaustas, mas a entrada de um novo jogador do conflito mudou tudo. Quem foi? Os Estados Unidos. A participação dos Estados Unidos foi motivada por vários fatores, incluindo os ataques alemães a navios comerciais americanos e a descoberta do telegrama de Zimmermann, no qual a Alemanha tentava convencer o México a atacar os Estados Unidos em troca de território. Essa jogada irritou tanto os americanos que eles decidiram entrar na guerra ao lado da Tríplice Entente. Com a entrada dos Estados Unidos, chegaram novos recursos, soldados frescos e, o mais importante, um enorme impulso moral para os aliados. Enquanto isso, a Alemanha enfrentava problemas internos. O seu povo estava faminto, seus soldados desmotivados e seus aliados enfraquecidos. Então, em 1918, a Alemanha lançou uma nova ofensiva desesperada, mas foi derrotada pelos aliados, agora reforçados pelos americanos. Sem opções, a Alemanha pediu um cessar-fogo. Em 11 de novembro de 1918, foi assinado o Armistício de Copenhague, encerrando oficialmente a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial também foi marcada pelo avanço tecnológico no campo de batalha. Novas armas mudaram a forma de lutar. Os aviões começaram a ser usados para espionagem e combates aéreos, os tanques de guerra usados pela primeira vez para atravessar as trincheiras, as metralhadoras que podiam disparar centenas de balas por minuto. Além disso, os gases venenosos como o gás mostarda causaram pânico e sofrimento entre os soldados. Essas inovações aumentaram o número de mortos e o sofrimento, tornando a guerra ainda mais brutal. Por fim, a Primeira Guerra Mundial deixou cicatrizes profundas no mundo, com um saldo trágico de mais de 10 milhões de mortos entre soldados e civis. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs pesadas punições à Alemanha, que perdeu territórios e teve que arcar com indenizações gigantescas. O mapa da Europa foi redesenhado, com o fim de impérios poderosos como o Austro-Húngaro e o Otomano, e novas nações surgindo. A Liga das Nações foi criada na tentativa de evitar mais conflitos, mas sua falha foi evidente e clara, porque, como nós bem sabemos, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. As tensões não resolvidas ao longo dos anos plantaram as sementes para a Segunda Guerra Mundial, que explodiram apenas 20 anos depois. A Primeira Guerra não terminou em 1918, suas consequências foram sentidas por décadas.